Signo de Capricórnio, vamos fazer uma tiragem para o mês de agosto de 2026. Se conecte com a leitura, caso não se conectar, jogue para o universo. Eu me chamo Lucas e vou fazer a leitura de vocês. A leitura é separada em 5 partes: a energia geral, trabalho, dinheiro, amor e, por último, o conselho do mês. Tá bom? Vamos lá, Capricórnio. Capricórnio, vamos tirar um arcano maior para a gente ver a energia geral do mês de vocês. Vamos lá? O eremita. O eremita, como a energia geral do seu mês, falam que vocês vão estar olhando todas as situações da sua vida em um ângulo muito mais seu, né? Vocês vão estar sendo um pouco mais egoístas, mas um egoísta bom, porque vocês não estão pautados no querer do outro. A gente vive em sociedade? Claro. A gente precisa validar o que os outros sentem? Com certeza. Mas não adianta nada eu abraçar todo mundo, tudo o que todos querem no trabalho, com amor, com família, amigos, e eu não priorizar o meu caminho. E qual é o caminho que vocês querem trilhar nesse agosto? Esse agosto vocês querem resolver coisas no trabalho? Vocês querem resolver coisas com a família? Coisas com os amigos? Com amor? Então, independente das demandas dos demais, claro, temos responsabilidades, mas há formas de fazer as coisas acontecerem à nossa maneira. Com o tempo que a gente tem, com a força que a gente tem, com os recursos que a gente tem. Então, você precisa entender qual é o caminho que você quer e aonde você está. Então, esse mês de agosto pede para que você se desligue um pouco, na medida do possível, das demandas dos outros. Claro que a gente ainda vai ter que lidar com as outras pessoas, porque vivemos em sociedade, vivemos como pessoas. Mas olhe para aquilo que você quer. O seu caminho, a sua história, o seu desejo, aquilo que te chama, né? É uma jornada que é sua. Por mais que a gente compartilhe a vida com outras pessoas, a sua jornada é sua, tá bom, signo de Capricórnio? Então esse mês é um mês que pede sim uma individualidade. Ah, mas isso é egoísmo? Sim, você só consegue ajudar algo ou alguém, uma situação, quando você toma seu tempo para fazer coisas para você. Um exemplo, quando você tira 5 anos para fazer uma faculdade, você poderia ter investido 5 anos num relacionamento, mas você ter gastado 5 anos para se especializar, ter mais renda, mais possibilidade de ter um relacionamento mais estruturado que vai precisar de renda, é ótimo. Você gastou um tempo consigo, fez aquilo que você queria e agora você tem mais renda. E a mesma coisa para os seus sonhos. Às vezes você não gastou tempo com a faculdade, mas gastou com seus sonhos. Às vezes você não gastou com seus sonhos, mas você fez aquilo que fazia mais sentido para você. Então você precisa entender o seu caminho, porque o seu caminho não é o mesmo do coleguinha, independente o signo, mas cada um do signo de Capricórnio vai estar vivendo essa energia de uma maneira muito particular. Então, tente identificar o quanto antes, tá bom? E o trabalho? Trabalho para o signo de Capricórnio, vamos tirar um arcano maior. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Trabalho para Capricórnio, Capricórnio. Olha, para quem procura um emprego, a roda da fortuna é uma estabilidade. É mais provável que sim, mas você vai sentir que a mesma forma que aparece coisas para você, não é aquilo que você queria. E aonde você precisa se perguntar, eu estou podendo esperar? Porque quando a gente está falando em buscar um emprego, tem perfis e perfis de pessoa. Tem pessoas que têm família para dar um auxílio, tem pessoas que têm família para dar um apoio, tem gente que não tem família. É uma realidade. Tem pessoas que podem esperar 6 meses, 2 semanas, tem um auxílio, tem um dinheiro guardado, tem gente que não tem. Então, às vezes essa instabilidade, ela bate exatamente nesse lugar de você entender a sua necessidade, o quanto você quer, o quanto você precisa. Se você precisa de um emprego para ontem, analisa o máximo possível as oportunidades que você tem, mesmo que não as melhores possíveis, mas para que você consiga tirar um dinheirinho daí. Para que você possa escolher melhor daqui 3 meses, que você possa escolher melhor daqui 6 meses, porque quando a gente sai de um emprego, ou é demitido, ou sai por conta própria, é uma instabilidade que vem. Né? Porque você não tem uma resposta certa se vai vir ou não, quando vai vir, e a gente ainda fica naquela coisa, né? Não vou pegar esse aqui não, não vou pegar isso aqui não. E quando a gente vai ver, meu Deus, preciso de um emprego para ontem. Acontece, acontece. Então, analise, porque qualquer emprego que você for entrar, vai ter essas instabilidades, mas você precisa entender o momento que você está. Ele é um momento mais positivo ou negativo? Você pode esperar?
bacana, analisa melhor. Você não pode esperar, analisa o que tem aqui agora. Porque se você precisa de um emprego para a semana que vem, olha o que você tem aqui agora e se joga. Sabendo que vão ter coisas boas, você vai conseguir renda, mas vão ter as coisinhas chatas de todo o trabalho. E para quem já trabalha, fala exatamente isso. Você vai sentir as instabilidades do seu trabalho muito forte. Porque tem temporadas no trabalho que tá tudo, da mesma maneira. Os mesmos clientes chatos, a mesma ladainha do chefe, os mesmos colegas. E tem tipo aqueles 2, 3 meses do ano que tudo acontece. Né? É funcionário saindo, é funcionário entrando, é troca de setor. Então você vai sentir esse mês de agosto começando essas instabilidades, né? Até porque depois do mês de agosto as empresas começam a demitir. Né? Não que você vai ser demitido, mas pode ser que aconteça, você precisa entender o seu contexto, mas você vai sentir essas instabilidades aparecendo no seu dia a dia de trabalho. E para quem tem um negócio próprio, é a mesma coisa, você vai sentir aquela instabilidade. Quando a gente fala de instabilidade, não é só a ruim, tem a boa, que a instabilidade tem o ponto A e o ponto B, bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. Então você vai sentir. Se no último mês de julho as coisas estavam muito boas, você vai sentir que elas vão ficar nessa, né, muito no bom, ruim, bom, ruim, bom, ruim. E se você estava no momento de julho, onde as coisas estavam mais difíceis, você vai ver que a roda vai pender para um lugar mais positivo. Os clientes chegam, as oportunidades vêm, você consegue investir mais, você consegue movimentar mais o seu serviço, o seu trabalho, o seu produto. Mas é saber lidar com as instabilidades. A energia da instabilidade está no campo do trabalho, mas o mais importante do que o problema ou a instabilidade que aparece é como você consegue trabalhar com as instabilidades, porque imprevistos acontecem todo dia, desde o ônibus que passa 3 minutos mais cedo ou 5 minutos mais tarde, há um cliente mal educado, há um e-mail que você deixa de ler. Estabilidades, imprevistos acontecem, tá bom? Signo de Capricórnio. E o dinheiro? E o dinheiro para o signo de Capricórnio? Vamos tirar um arcano maior para o dinheiro do signo de Capricórnio. Vamos lá? Dinheiro. Capricórnio ama, ama, ama dinheiro. Olha, dinheiro não falta. Dinheiro não falta. Para quem está no momento mais tranquilo do mês de julho para cá, dinheiro não falta, mas pede exatamente esse cuidado. Para você entender o seu contexto de gastos, independente o quanto você ganha. Às vezes você não trabalha, mas às vezes quem trabalha é seu pai, sua mãe, seu marido, seu esposo, enfim, alguém traz renda para você, ou até mesmo você ganha um auxílio, uma pensão. Você precisa entender como esse dinheiro está sendo gasto, como que as suas emoções estão ditando o como você gerencia o seu dinheiro. Porque a gente é muito guiado pelas emoções e depois a gente racionaliza. Então, às vezes é aquele impulso de gastar por gastar, aqueles desejos que são cíclicos, né? Toda semana a gente pede o iFood. Eu sempre estou gastando com umas coisinhas que não são nada a ver. E tá tudo bem, mas você precisa entender o seu contexto. Se tá tudo bem, para quem tá tudo bem, legal, continua tudo bem, você ainda tem fogo para queimar, mas você precisa entender exatamente essas instabilidades. Algo ou alguém que está gastando a sua grana. Né? Desde uma circunstância, que são as dívidas, é claro, a gente gasta, a gente consome, como terceiros. Às vezes é um familiar, às vezes é a esposa, é o filho, é o amigo que chama para um rolê. Então, se você está com o pensamento de guardar nesse momento que as coisas estão boas, estão de boas, tranquilas, maravilhoso, guarde. E guarde exatamente cortando, se possível, essas situações que estão queimando o seu dinheiro. Porque o fogo ele tanto constrói como ele consome, não é mesmo? E para quem está no momento não tão positivo para a grana, fala que dinheiro vocês têm. Mas para sair da pindaíba, para sair desse lugar de dificuldade, vocês vão precisar saber lidar com seus desejos, saber lidar com situações e terceiros. Porque é exatamente isso. Às vezes a gente não gasta só com o básico, porque a vida ela não é só o básico, a gente precisa sair, a gente precisa de um lazer, mas é saber medir, né? Porque o fogo ele tanto constrói como consome. Então,
Pode ser tanto uma circunstância que você faz no seu consumo, no seu gasto, como terceiros. Né, o fulano que te chama para sair, você diz sim. Às vezes é um familiar que pede uma grana, algo emprestado, você vai lá e faz, sem se questionar. E aí quando você chega nos 10 últimos dias do mês, putz, e agora? Agora ferrou. Então é ter essa consciência. Dinheiro não falta, mas pede para que você saia da pindaíba, das dívidas, daquela corda bamba. É você saber cortar os gastos. É você saber identificar aonde está essa figura do diabo. Que às vezes pode ser um hábito. Né? Todo dia, depois do trampo, eu tomo um gin de 10. Em uma semana é R$70. Em 2 semanas são 110. Em um mês é 420. Para certas pessoas 420 não é nada, mas para outras é alguma coisa. Então, independente, valores. Porque tem gente que gasta com gin de 10, tem gente que vai gastar com coisas muito mais custosas. Então, entender aonde está indo esse dinheiro, para que no final do mês você não sinta ferrou. Ferrou, e agora? Não é mesmo? Signo de Capricórnio. Mas, ó, signo de Capricórnio, ele é bem difícil de ficar na pindaíba, né? Signo de Capricórnio, ele acaba se endividando muito tentando empreender, né? Eu conheço muitos capricornianos que contraíram dívidas, estão nesse momento de pindaíba porque eles foram tentar empreender, né? Não por gastar. Mas cada capricorniano é um capricorniano, não é mesmo? Bem, e o amor? Amor para os solteiros dos signos de Capricórnio, solteiros, solteiras. Vamos lá? Qual é o arcano maior de vocês? A Torre. Olha, esse mês, para os solteiros, vocês vão estar derrubando as ilusões que você tinha sobre alguém. Então você já estava conversando com alguém, você já tinha aquela idealização, nossa, fulano, ciclano é daquele jeitinho mesmo. Você percebe que não é assim. E aí você vai meio que derrubar essa torre, você vai tirar essa pessoa do seu caminho. E às vezes é uma coisa que acontece muito rápido. Às vezes você viu a foto da pessoa na rede social, no aplicativo, começou a conversar, você só se pautou pela imagem, pelaquela uma semana de conversa, aquela uma semana atrás. E nessa semana, nesse mês, você, opa, a história não tá batendo. Olha, a pessoa é bonita, tem o que me interessa, eu gosto, mas não tá batendo. Então é um mês onde vocês não vão abraçar muito as ilusões, né? Vocês vão cortar, vocês vão empurrar essa torre. Você não cai dessa torre, você que empurra ela. Então, porque o signo de Capricórnio, eles são mais racionais e são muito mais constantes. Eles não vão fazendo as coisas aceleradamente. Vocês vão fazendo passo a passo. Então vocês vão perceber as incoerências. Olha, não tá batendo, não tá batendo. Olha, isso aqui tá falso, isso aqui tá mentiroso. Vou me abster, né? E vocês são bem cirúrgicos na hora de fazer isso, não é mesmo? Então, desafiador, hein? Um pouquinho desafiador para os solteiros. E para os casais, amor para os casais. Para quem tá casado, para quem tá namora, para quem tá em um duo, né? Em uma dupla, independente o nome. Qual é o arcano maior para os casais? A Imperatriz. Olha, para quem tá no momento equilibrado, um momento bacana da relação, vocês encontram a resposta para tudo em vocês. Porque a relação é feita de dois polos, você e o outro. E fora da relação existe você. Então, às vezes, você está um pouco receoso em perguntar algo, ir para o próximo passo, e você vai ver que as respostas das suas inseguranças, das suas dúvidas, vão estar mais na sua cabeça, no seu ponto de vista, do que no ponto de vista do outro. Então, você vai conseguir aproveitar muito bem o mês de agosto com essa pessoa, porque não vai ter aquela desconfiança, aquele atrito, ou até mesmo a leitura pode ser espelhada. A pessoa não está te trazendo tantos problemas, ela resolve tudo, porque ela sabe que ela é capaz, ela é boa, ele é bom, e ela tem essas capacidades de fazer as coisas acontecerem. Então é um mês onde a troca vai estar muito leve, vai estar muito boa, porque vocês são muito prósperos, vocês são muito férteis.
Quando a gente fala de prosperidade e fertilidade, não é nada com a planta e nem nada com o dinheiro, mas essa troca, né? A fertilidade de crescer os sentimentos, de crescer a troca de conversar, de falar, entende? Tem valores que são além do dinheiro, e tem essa fertilidade, essa coisa que cresce e floresce, que além, é uma metáfora, né? Enfim, e para quem está num momento um pouco mais difícil, fala exatamente isso. Você precisa encontrar as respostas muito mais em você do que no outro. Porque às vezes a gente está ali brigando com o outro, cobrando do outro uma expectativa, um posicionamento do outro, que às vezes a gente que tem que ter, né? Eu não posso ficar sempre pedindo para que o outro me coloque no pedestal. Eu tenho que me colocar no pedestal. Eu sou boa, eu sou maravilhosa, eu faço acontecer, eu sou um cara incrível, eu sou um cara capaz, eu sou um cara bom. É óbvio que o seu parceiro, ele precisa te validar às vezes, mas só ele faz isso e você não consegue se colocar nesse lugar? Fica um pouco chato, né? Quando só uma parte da relação faz o que deveria ser feito. E é muito, muito doido, porque todo mundo precisa de validação, mas eu preciso me validar primeiro. Eu preciso dizer que eu sou bom, que eu sou legal, que eu sou incrível, para que quando alguém diga que eu sou legal, que eu sou incrível, eu não fique com aquela falsa modéstia. Porque todo mundo é bom em algo. Todo mundo tem características boas, admiráveis. E a pessoa que está do seu lado, ela está do seu lado porque ela viu alguma coisa. Viu alguma coisa boa. Viu alguma coisa que você sabe fazer, alguma coisa que você tem em si, as suas potências. Tudo que você precisa está dentro de si. Então se valide mais, né? E se às vezes é o outro que está te pedindo essa validação, conversa, meu amor, eu sei, né, que você precisa muito que eu fale, que eu demonstre, mas você tem essa consciência que você é? Porque quando a pessoa sabe que é, ela não precisa, né? Enfim, cada casal é um casal, cada relacionamento é um relacionamento. Não é mesmo, signo de Capricórnio? Mas tá bem tranquilo, viu? Bem tranquilo, bem tranquilo. Vamos pro conselho. Conselho do signo de Capricórnio. Vamos lá? Conselho para o signo de Capricórnio. O arcano maior de conselho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A Torre. A Torre, ela apareceu na questão amorosa para os solteiros, né? Mas como um conselho geral do mês, fala que vocês precisam identificar quais foram as construções que vocês vieram construindo dos últimos meses até aqui, que elas são meio ilusórias. Quando eu falo de construções, são das nossas relações. E as relações, elas estão no trabalho, com a família, com a amizade, com o amor, a autorrelação que a gente tem consigo mesmo. Então você identificando as estruturas falhas, fracas, você consegue você mesmo derrubar elas, ou você sai dessa torre antes que ela caia junto com você. Às vezes é uma questão do trabalho, você tá ali, mas você sabe, no fundo, que não é um lugar bom, não é um lugar seguro, te traz renda, te traz dinheiro, te traz capacidade, sim, mas tudo tem o seu lado luz e sombra. A mesma coisa as questões com a família, família, mas pessoas são pessoas. Elas agem, elas falam, elas se posicionam de maneiras que às vezes vão nos machucar, que são ilusórias. No amor a mesma coisa, a pessoa é incrível, linda, cheirosa. Todo mundo tem um lado bom, mas todo mundo tem um lado ruim, tem um lado difícil, desafiador. Então, questione, tente identificar quais são as construções ilusórias, difíceis, que se você se posicionar um pouco mais forte, se você for um pouco mais verdadeiro, falar o que você quer, o que você precisa, né, a pessoa já tudo desmorona, ficar pisando em ovos, sabe? Eu acho que é horrível a gente ficar pisando em ovos. Não tinha mais uma carta? Exatamente, o julgamento. Então, vocês precisam ter essa organização. Então, você tendo essa consciência, você se organiza nos seus sentimentos e na sua ação, né? É uma coisa que vai ser muito física, né? Vai ser no aqui e agora, né? Você, às vezes, vai parar de falar com alguém, às vezes você vai se posicionar com alguém no trabalho, se posicionar com alguém na sua família, com o seu ciclo de amizades, e fica aquela comunicação, tipo, sabe? Pontual, respeitosa, até seca, porque nem todo mundo precisa acessar a sua intimidade. Nem todo mundo precisa saber
dos seus afetos, das suas dificuldades, a pessoa não vai ajudar. Vai ajudar. A carta da morte. A morte, ela fala sim da finalização de algo, de uma situação, de um sentimento, de uma questão, mas é um renascimento. Então, quando você cortar essa pessoa, cortar essa situação, até mesmo pode ser uma crença que você tem sobre si próprio, sobre o mundo, que você corta e te abre um novo caminho. Então, após você identificar a torre, se organizar, se posicionar sobre essa situação, sobre essa pessoa, um novo caminho aparece para você. Então o conselho é para que você identifique isso o mais rápido possível no seu mês, para que você não perca tempo, né? Aquela sensação, poxa, o mês passou e eu não fiz nada, mas você fez sim. Né? A gente sempre está fazendo consciente e inconscientemente. Se a gente puder ter consciência o quanto antes, melhor ainda. Não é mesmo? Signo de Capricórnio. Bom, essa foi a leitura do mês de agosto de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Curtam o vídeo, siga o canal. Tem vídeo mensal todo mês para vocês aqui, tá bom? Bem, esse foi o vídeo de vocês. A gente se vê no decorrer do mês. Um abraço.